eu até agradeço muito, doutora Camila, que seria debatedora dessa mesa, né? E é uma processualista de primeira e que estuda muito o processo tributário. E a doutora Camila, então, tem estudado muito um tema que eu confesso para vocês que eu tenho tido muita dificuldade na aplicabilidade no direito tributário, que são as tutelas de urgência no novo CPC e as implicações no processo tributário, né, no direito tributário. E a doutora Camila, então, ela vai apresentar esse tema aqui para nós todos aqui. E, em seguida, eu e o Aldo fazemos as considerações. E daí as perguntas que ficaram em aberto, eu deixo para o final, que daí a gente já abre a pergunta para todos os interessados. Então, eu vou apresentar a doutora Camila Vergueira, professora aqui do GVLO, é advogada em São Paulo, é mestre em Direito Tributário pela PUC e professora de inúmeros outros cursos. E, como eu disse, um dos nomes, né, do processo tributário, que estuda muito esse tema e que vai certamente nos brindar com uma palestra muito instigante. Então, eu passo a palavra à doutora Camila. Bom dia a todos. Eu vou falar em pé. Queria agradecer o convite da Tatiane e da Ju. É uma honra muito grande. Sem querer, hoje eu, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Como tudo no direito, eu vou fazer a apresentação para vocês sobre a tutela de urgência. E, tendo em vista aqui os debates anteriores, o que eu pensei? Né? Na verdade, a dificuldade que todos aqui estão manifestando é por causa da sistematização. No fundo, a gente está com essa angústia, eu acho, como advogado, na condição de atuante. Eu sou uma cética, mas como aqui até para relembrar as palavras que certamente o Paulo ia começar falando na palestra dele, hoje o que a gente tem na lei é uma decorrência de um sintoma. Nós somos civil law. Então, o problema pragmático que vem se enfrentando há anos, judiciário, advocacia, Ministério Público, não importa, não vamos nomear nada, o código vai tentar resolver. Então, a questão da motivação. Ele diz lá, olha, o juiz tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se fosse um beabá, como se ninguém aqui dentro, ou eles mesmos, não soubessem. Mas o Paulo, ele tem bem falado, vamos criar um pouco de esperança, porque, em função desse sintoma, o legislador está tentando trazer o remédio para curar esses nossos problemas. Já li o código inteiro, a gente está estudando o código, o quê, Ju? No grupo de estudos, desde o começo do ano. E o maior problema que eu venho enfrentando é entender a estrutura. Eu não sinto um núcleo duro. Né, a Ju estava falando dos repetitivos aqui. Eu estou desenhando tudo na minha cabeça, vamos dizer dessa forma, para eu tentar entender como é a estrutura. Por quê? Em março de 2016, a hora que vier a vigência do código, eu vou ter que aplicar para o meu cliente. E aí? Se eu não entender a estrutura, a base, como que eu vou fazer funcionar? Como que eu vou resolver o problema do meu cliente? Ele fala, não, doutor, olha, eu quero aqui que você entre com mandato de segurança, pedir uma liminar e não sei o quê. Não, pede a tutela antecipada, mas, espera aí, calma. Então, eu tenho que primeiro entender a estrutura de como agora, diríamos assim, as categorias que são velhas, são transportadas para esse novo código, no meu ver, com novos nomes, e muitas coisas são mantidas iguais. Em relação especificamente a tutelas de urgência, o que me incomodou é ficar mudando nome. Me irrita mudar nome. Não, porque muda o nome. Parece que quer dizer, para dizer que colocou o nome ali. Eu chamo Camila desde que eu nasci, cara. Não mudou nada. Né? Então, isso é uma coisa que é um incômodo. Mas eu vou tentar apresentar aqui para vocês, até comentei com a Ju, que eu não vou problematizar demais. Por quê? Que aí eu deixo vocês à vontade com o que eu vou apresentar aqui, para vocês verem que nós vamos ter dificuldades no dia a dia para lidar com esses novos nomes, mas que, no final das contas, quando eu penso no processo tributário, só está mudando um pouco o nome. Mas o efeito pragmático ele é o mesmo, só que eu vou ter que usar esses novos nomes na minha petição inicial, na hora que eu vou discutir com o juiz, né, na hora que eu vou despachar, etc. Bom, com relação às tutelas de urgência, eu até falei para a Ju, o que você vai falar? Fala das tutelas de urgência, porque é assim que a gente conhece elas hoje. O código mudou o nome.
O Código reservou um livro, que é o livro 5º. Eu vou desenhar, tá, pessoal? O meu cérebro funciona assim o tempo inteiro. Quando eu penso qualquer coisa, eu desenho. Então, eu vou desenhar aqui para vocês, sistematizando como eu estou enxergando essas novas tutelas. Não são novas, elas receberam esse nome. Eu tenho, diríamos, então, um gênero, hoje, no Código, um capítulo próprio, denominado tutela provisória. Da tutela provisória. Gênero. Livro 5 do Código. Os artigos são... Ainda não consegui decorar, estou com uma cola gigantesca aqui. 294 a 311. As tutelas provisórias, elas foram subdivididas em 2 classes. A tutela de urgência. Pelo nome aqui, a gente está, diríamos assim, num ambiente confortável. E a tutela, que é a grande novidade, a tutela de evidência. Se a gente está... Vou colocar um ponto aqui que no meio da minha fala vocês vão entender. O livro chama tutela provisória, o que significa que é algo que pode ser, no curso do processo, revisitado, revisado, reformado, cassado, não interessa a prova. É o que não é estável, vamos dizer, é o que não é definitivo. Ok? Antes de eu começar a falar da tutela de urgência, eu vou pegar a grande novidade, a tutela de evidência. Tá? A tutela de evidência, ela diferencia-se, você vai identificar ela, ou a possibilidade de utilização, de solicitação, né, de requerimento no judiciário, quando você não vai precisar demonstrar o perigo, é isso. Ela independe do perigo. Por sua vez, a tutela de urgência, ela tem como requisito a demonstração do perigo, ela é caracterizada, perigo, o risco de dano esse ao bem da vida, direito material, e de dano ao resultado útil do processo. Então, vamos colocar aqui o dano, abre aqui, ao direito material e dano ao resultado útil, que é os termos do Código, do processo. Tenho que também, na tutela de urgência, demonstrar a probabilidade do direito invocado. O que deixa muito claro que a tutela de urgência ela é extremamente semelhante com o que a gente tem no Código de Processo Civil de 1973. Não é isso? A ideia da tutela antecipada e da tutela cautelar, elas sempre são caracterizadas pela iminência do perigo. Você vai requerer ela em juízo quando eu identificar algum perigo, eu vou ter que demonstrar a probabilidade do direito. Né? A diferença entre a tutela cautelar, na concepção do Código atual, 73, nem vamos falar atual, porque hoje é atual, ano que vem já é desatualizado. Quando a gente pensa na tutela antecipada, eu tenho o risco de dano e tenho ali a verossimilhança da alegação. A probabilidade do direito ela é mais forte. Né? Na tutela cautelar, eu também tenho que demonstrar ali o fumus boni iuris, até para fins de obtenção da tutela, da medida liminar, que estaria relacionado com a probabilidade do direito, mas assim, mais suave. Né? Até eu comentei numa outra ocasião, tinha um texto da professora Teresa Rudolphin Vambier, que ela falava de um saco com bolinhas vermelhas e azuis para identificar a potência ou a diferença, a distinção entre o que era a probabilidade, a verossimilhança da alegação e o fumus boni iuris de qualquer liminar. Então, com mais bolinhas vermelhas nesse saco, eu estaria falando ali de verossimilhança da alegação. Mais bolinhas azuis dentro daquele saco, eu estaria falando de fumus boni iuris. É uma metáfora, mas dentro dos processualistas era um conceito totalmente disseminado. Para você conseguir a tutela antecipada, você tinha que demonstrar quase que incontestavelmente o seu direito. Mas que hoje, no Código de 2015, a gente vê que há uma semelhança muito grande com a tutela de urgência com o que a gente tem no Código de hoje. A questão é que a gente vai abrir um pouco mais. A tutela de evidência aqui, pessoal, ela é caracterizada pela incontroversibilidade fática demonstrada documentalmente. Então, para você pedir a tutela de evidência, você vai ter que
demonstrar para o juiz seu fato é incontroverso e você vai ter que fazer a demonstração fática documentalmente. Para nós, tributaristas, esse conceito, a possibilidade da concessão ou de requerimento da tutela de evidência, esse conceito de incontraversibilidade e produção de prova documental é muito semelhante ao conceito de direito líquido e certo do mandado de segurança. Né? O direito líquido e certo do mandado de segurança é uma condição específica da ação, é questão de ordem processual, em que eu tenho que demonstrar de plano, via documental, junto com a petição inicial, a incontroversibilidade ali, né, que a gente está acostumado, usa a expressão do direito, mas é a demonstração fática. Quando que eu vou poder pedir quais são os requisitos, né, que são necessários você demonstrar na tutela de evidência? Abuso de direito de defesa, abuso do direito de defesa, propósito protelatório da parte, outra hipótese aqui, prova documental dos fatos, olha lá, prova documental dos fatos, mais a demonstração que a tese jurídica tratada na sua petição inicial, ela já foi objeto de manifestação por meio de recurso repetitivo, ou já a súmula vinculante tratando do assunto. Veja, recurso repetitivo e súmula. Então, será que há uma limitação, um incidente? Assim, só para a gente parar para pensar posteriormente. Tá? E tem ainda uma outra hipótese, um outro requisito, que é prova documental suficiente, palavra do Código, do fato, mas o Código usa uma expressão ausência de dúvida razoável a respeito daqueles fatos. Ou seja, o réu não produz contraprova que gere dúvida razoável a respeito do fato. Eles quiseram utilizar, acho que o reasonable doubt lá do common law, aqui na tutela de evidência, o porquê. Não sei, ele podia ter falado, eu tenho prova documental, porque, na verdade, assim, eu sempre, para ter a tutela de evidência, para poder requerer e, eventualmente, conseguir a tutela de evidência, eu tenho que demonstrar que o meu fato é incontroverso. Então, é óbvio que a contraprova ela não vai ter. Se o juiz defere, é porque sempre o réu não apresentou a contraprova. Não gerou a dúvida razoável no juiz. Não, olha, faticamente, realmente, esse cara aqui, ele tem razão. Pensando no processo tributário. Provo que sofri uma autuação fiscal. Provo ali que o meu fundamento, vamos supor, é a decadência, para não ficar falando que é inconstitucionalidade, não sei o quê. Vamos pensar que a gente retornaria à briga da tese dos 10 e dos 5 anos da decadência. A gente já teria lá orientação fixada em recurso representativo, recurso com repercussão geral da matéria, dizendo que é 5 anos. Demonstro lá que 5 anos, junto à prova, mostro que a minha tese já é objeto da repercussão geral e peço a tutela de evidência. O que o juiz vai deferir? O que é essa tutela de evidência? O que ela faz no meu processo? Porque eu vou poder pedir. É um primeiro questionamento. Eu tenho uma resposta, mas é só para levantar a dúvida para vocês, porque agora a gente tem que retornar para a tutela de urgência. Ok? Vamos lá. A tutela de urgência, pessoal, ela se subdivide em outras 2 espécies. Essas conhecidas nossas, pelo menos o nome foi mantido. Cautelar e tutela antecipada.
Vejam que eu estou tendo que sistematizar, porque eu vou ser honesta, quando eu li só o texto, eu não entendi. Eu fiquei muito irritada, porque aquela sensação de que você está meio burra. Você está estudando, né? Eu entrei na faculdade em 92. Falei do meu nome, da minha idade, mas tudo bem. Entrei na faculdade em 92. Sempre gostei de processo. Você estuda. Aí mudam a lei, aí você fica com a sensação de que você não sabe de nada. Para. Aí eu falei, não, vou sistematizar para ver se eu consigo ver uma luz no final do túnel. Porque eu penso na prática. O meu cliente não vai estar preocupado se eu estou entendendo o núcleo duro, a sistematização do código. Ele vai falar assim, filha, aqui, pega a liminar para mim, não quero ser cobrado. Consegue o efeito suspensivo aí. Mas como que eu vou operacionalizar se eu entender toda essa estrutura? Não é verdade? No final das contas, esse o resumo. A tutela antecipada, pessoal, e a tutela cautelar... Oi? A tutela antecipada e a tutela cautelar, elas podem ser requeridas em caráter antecedente. Mudar o nome. Antes a gente pedia a medida cautelar preparatória. Chamaram de antecedente agora. E a tutela antecipada eu vou poder antecedente também. E eu posso solicitar ela incidentalmente também. Algo que a gente tem no código hoje. Ok? Até aqui, estamos tranquilo. Qual que é a novidade? Aqui, vamos falar da cautelar. Como que você faz hoje no dia a dia? Você entra com uma... Hoje quase ninguém usa mais a medida cautelar. A verdade é essa. Você entra com a ação principal e já pede a tutela antecipada, porque no processo tributário, o efeito é qual? Suspender a exigibilidade. Na hora que o juiz defere a tutela antecipada, ele não antecipa efeitos de sentença nenhum. Se a gente pegar o conceito lá dos processualistas civilistas que a gente tem hoje, da tutela antecipada, o que é a tutela antecipada? Eu trago para hoje os efeitos da sentença. Não é isso? Eu antecipo a sentença. Vamos pensar na ação anulatória. Eu antecipo os efeitos da sentença na tutela antecipada, no processo tributário? Eu antecipo a extinção do crédito tributário? Não, eu só suspendo, é 151. Eu não dou 156. Ok? Então, hoje, a gente quase não usa a medida cautelar preparatória, porque, por meio da tutela antecipada, o efeito suspensivo eu consigo. O que acontecia? Por que eu entrava com a medida cautelar sempre? Porque até 96, tutela antecipada não tinha no código. Não existia tutela antecipada. Então, eu tinha que entrar com uma medida cautelar, chamava inominada, pedir uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, e depois eu entrava com uma ação principal. Eu tinha formação de 2 processos. A ação principal ela vinha 30 dias depois. Não é essa a regra? Bom, hoje, então, a gente tem uma novidade. Essa nossa medida cautelar antecedente, aqui, a petição inicial, ela pode diretamente já descrever a providência cautelar que você quer e o pedido da cautela. Ponto. Aí você vai ter um prazo, mas que não é para a formação de um novo processo. Hoje, nos autos da própria medida cautelar, nem posso chamar assim, do próprio processo cautelar, a petição inicial ela tem que ser aditada. Eu não vou formar uma nova relação processual. Se adita a petição inicial e aí faz o seu pedido de tutela final. Descreve ali os fatos, acrescenta argumentos, você pode aumentar a causa de pedir, outros fundamentos, invocar outros pedidos, e colocar lá o seu pedido final. Tudo numa relação processual única. O prazo é de 30 dias. Mas eu acho que é uma mera coincidência, porque já estava 30, fica 30, né? Porque daí vocês vão ver que na tutela antecipada antecedente eu também tenho uma situação um pouco semelhante com essa, mas que o prazo não é 30, não sei. Não sei porque um é 30, outro não é. Até facilitaria, que nem fizeram com os recursos, que agora é tudo 15 dias úteis. Né? Fico pensando, a Fazenda vai recorrer. Prazo em dobro em dias úteis. Celeridade processual e tempo razoável. Não tem nada contra você, mas eu fiquei pensando isso. Não é... Só ela que quer ter feriado, né? E sábado e domingo, vocês estão vendo. Não, mas é verdade. A gente está o tempo inteiro, desde a reforma do judiciário, falando celeridade. Pois é, dias úteis. Não, eu acho que tem que ser dias úteis mesmo. Um escritório pequeno, por exemplo, meu escritório pequeno, sou praticamente eu que faço os prazos. Então, assim, é complicado. Eu gosto de ter feriado, mas o tempo razoável aí
Né? Pensa no mandado de segurança. Mandado de segurança é rito sumário, vai ser tudo em dias úteis também. Bom, será que vai aplicar subsidiariamente? Bom, isso é para outra discussão, né? Ok? Então, vamos lá. Aditamento da petição inicial em 30 dias. Tá? Então, vamos colocar uma informação aqui que é relevante. Ela, então, a cautelar hoje, ela não é... Hoje não, o ano que vem, mais autônoma. Eu não tenho um processo autônomo. Ok? Isso é bom. Né? Até por causa da condenação em honorários. Porque antes, na cautelar, você perdia, você era condenado em honorários. Agora vai ter o processo, vai tudo correr no processo principal. É lógico que esse aditamento aqui, colocar o prazo aqui 30 dias, só para lembrar, o Código regulamenta esse aditamento de uma forma muito semelhante com o Código de 73. Se você não aditar a petição inicial dentro desse prazo, a cautelar ela é extinta, né? O processo cautelar é extinto. Se você, quais são os outros requisitos ali? Se você não consegue citar a parte contrária, assim, eu ainda não tenho tudo aqui colado na minha cabeça. Mas, no final das contas, se você não conseguir dar efetividade ao cumprimento da cautelar dentro do prazo de 30 dias, você também teria como uma das causas de extinção do processo cautelar. Mas isso não prejudicaria a possibilidade de você discutir o crédito tributário. Tá? A única possibilidade de afetação, né, do julgamento da cautelar, essa inicial aqui, afetar o julgamento do que a gente chama hoje de processo principal, do mérito, dessa petição aditada aqui, seria a hipótese de reconhecimento de prescrição ou de decadência. Isso está expresso no Código. Ok? Eu até pensaria que, em matéria tributária, qualquer causa de extinção da obrigação tributária poderia afetar o julgamento a necessidade do julgamento do processo principal. Já na cautelar, o juiz já lá extingue. A gente tem um dispositivo muito semelhante na cautelar fiscal. Na cautelar fiscal, se há o reconhecimento, na hora que se apresenta a contestação, ao reconhecimento de decadência, na contestação se informa a extinção do crédito pela prescrição ou pela decadência, o juiz ele pode, ali naquela hora, já sentenciar, e aquilo lá forma coisa julgada de direito material, e a execução fiscal ela não precisa nem ser proposta. Então, vamos ali agora para a tutela antecipada antecedente. Porque a incidental, no final das contas, ela não tem muito problema. Em matéria tributária, assim, eu nunca pedi uma tutela antecipada que não fosse na petição inicial. A não ser quando eu pretendo a obtenção de efeito suspensivo num recurso, que a gente pede antecipação da tutela recursal ali para tentar conseguir os efeitos da tutela antecipada. Mas, geralmente, a providência, né, o seu cliente sempre está com urgência, ele precisa de CND, ele quer que suspenda a exigibilidade, ele não quer que seja ajuizada uma execução fiscal, ele quer barrar, né, aquele que o professor Paulo de Barros chama de processo de positivação da obrigação tributária, que é esse processo de aplicação, né, que vem desde ali do exercício da competência até a satisfação do crédito, passando pela constituição do crédito tributário, pelo ato de inscrição, né, e, eventualmente, o ajuizamento da execução fiscal, quando há manifesto, né, a hipótese ali de inadimplemento do particular. O que acontece? Esse pedido de tutela antecipada antecedente, ele pode ser formulado contemporaneamente ao pedido constante da sua petição inicial. E o que quer dizer isso? Assim, como mais ou menos na tutela cautelar, se você for, você está na iminência de entrar com uma ação anulatória, ok? Só para pegar o exemplo, para facilitar um pouco o raciocínio. Mas você ainda não quer discutir o mérito. Você pode, por meio de uma petição inicial, formular um pedido de tutela antecipada antecedente, justificando, demonstrando, portanto, perigo e probabilidade do direito, de forma simples, para fins de concessão da tutela antecipada antecedente, descrever os fatos e indicar na petição inicial já o pedido de tutela final. Mas é indicar. Ok? Você vai só pedir a tutela antecipada antecedente. Pediu? Ok. O que o juiz vai fazer?
deferida a tutela antecipada, antecedente, você vai ter mais 15 dias para aditar a petição inicial. Aqui o prazo é de 15 dias. Ok? Por isso que eu falei, ó, prazo. Porque é 15 que não sei. Você adita a petição inicial. Nesse momento, você vai começar a trabalhar as questões de mérito da sua ação anulatória. E, o código não esqueceu, indicar o valor da causa. Na cautelar, eu não vi em nenhum momento, mas é óbvio, eu acho que aqui, a hora que você aditar, você vai ter que indicar o valor da causa até para fins de recolhimento das custas, né, da taxa judicial, que as custas judiciais são verdadeira taxa. Aí você adita a petição inicial. Não adita. O que acontece? O código fala expressamente. Extingue o processo. O processo é extinto. Deixa eu até ver aqui se ele fala... Não está aqui. Extingue o processo. O processo é extinto. Aí não tem análise de mérito, nem precisava dizer. Ok? Se o juiz indefere o seu pedido de tutela antecipada antecedente, porque aqui, ó, petição inicial, aqui é quando vamos colocar aqui, defere. Até está ficando meio ruim, né? Eu achei que ia ficar, o desenho ficar um pouquinho melhor. Quando ele defere. Se ele indefere, você vai poder aditar a petição inicial, só que agora você tem um prazo de 5 dias. Sei lá. Né? Tipo assim, qual que é a diferença? Acho que era só para criar mais algum prazo para a gente ficar desesperado, 5 dias. É porque, no final das contas, olha só o que eu acabei de pensar, no final das contas, o prazo de 5 dias continuam sendo exclusivamente dos embargos de declaração e esse aí, porque o resto é tudo 15. Ah, e esse daqui que é de 30. Podia ter ficado tudo 15, né? Mas, sei lá, às vezes estavam pensando na razoável duração do processo, não sei qual que foi bem o motivo. Indeferido o pedido de tutela antecipada antecedente. Se você não adita a petição inicial, o processo é extinto. Ok? O processo é extinto. Basicamente é isso. Mas aí tem uma novidade que vai deixar todo mundo tremendo aqui. Né? A maioria aqui é advogado? A maioria é advogado? Vai começar a sorrir. Certeza. Na hipótese em que a tutela antecipada, antecedente, ou, sei lá, na verdade, o código fala essa hipótese especificamente no deferimento da tutela antecipada antecedente. Mas enquanto eu estava aqui ouvindo e pensando, né, na palestra, eu não sei se ela for incidente, eu não poderia aplicar a mesma regra. Se a tutela antecipada antecedente ela for deferida e não houver recurso da parte contrária, que recurso é esse? Expressamente o código fala agravo de instrumento. Já falamos o prazo, contagem do para fazenda em dias úteis. Hoje eu estou pensando em ser procuradora da fazenda agora, viu? Prazo em dobro, em dias úteis. Cara, que sossego, Ju. Hã? Se a tutela antecipada antecedente é deferida e não tem recurso, sabe o que acontece com essa tutela antecipada? Ela estabiliza-se. E aqui está a grande novidade. Tutela provisória, o que eu falei? Fiquei com a dúvida. É aquela temporária que não se estabiliza. Né? Pois é, a tutela antecipada antecedente está no capítulo, aliás, no livro, e está dizendo que ela pode se estabilizar. Se a fazenda não recorre, então, hoje, vamos pensar, entrei com essa anulatória, aliás, não é essa anulatória ainda não, entrei com pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, juiz deferiu. Nós vamos agora começar a torcer para a fazenda não recorrer, não recorrer. Fala aí, passou ali 30 dias úteis, né? Vamos destacar. Estabilizou. Aí você vai lá.
Ai. Calma que eu não acabei. Estabilizou. Estamos sossegados, deferiu a tutela antecipada 151, o que acontece? Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Se estabilizou, isso significa que aquela dívida vai estar suspensa para sempre. CND vai deixar de ser um problema para o nosso cliente, é isso? É isso que vai acontecer? Vai ficar lá parado, então o resto da vida. Estabilizou, tutela. Aí o código fala o seguinte, para. Essa tutela antecipada, antecedente, estabilizada, ela pode ser objeto... Ele fala várias palavras. Deixa eu até ver se eu anotei todas aqui. Não, nem está aqui, nem anotei. É revisão, modificação, e tem mais uma outra lá que agora eu já me esqueci. Ele usa 3 verbos diferentes, mas, no final das contas, essa tutela, então, antecipada, antecedente, ela pode ser estabilizada e ela pode ser objeto de revisão por meio de uma ação, cujo prazo é de 2 anos. Olha lá, Aldo. Estou quase confirmando a sua informação. Parecendo ali que é uma ação rescisória. Né? 2 anos, na nossa cabeça, na hora, pisca o alarme. Ação rescisória, 2 anos, não é isso que a gente tem na cabeça? Ação rescisória hoje continua, amanhã continua sendo o prazo de 2 anos? Pois é. Aí eu posso responder? Não vai ficar bravo? Ela não faz coisa julgada. Essa tutela antecipada, antecedente, o código fala, não faz coisa julgada. Não cabe ação rescisória. Porque a ação rescisória pressupõe formação de coisa julgada. Aí o que eu fiz? Falei, o código fala lá, cabe ação. Ação para revisão, reforma, reconsideração, sei lá o que é. E o detalhe, qualquer das partes pode provocar a tutela jurisdicional, inclusive o beneficiado, por meio dessa ação. E o código fala ação, não dá nome. É isso que me irrita, porque eu falei, deu nome para tudo, mudou um monte de nome, na hora que tem que dar o nome dessa ação, ele fala, cabe ação. Ponto final. Eu falei, não, para. Aí o que eu fiz? Eu fui ler todo mundo que estava escrevendo sobre o assunto. Falar, vai ter algum santo que deve estar falando como chama essa ação, por favor. Né? Porque senão vai ficar aí que nem naquela naquela ação nullitatis insanabilis, não sei o quê. Eu falei, não, vai cair na vala comum. Que ação que é essa? Assim como a informação que você obteve de outros colegas é a minha. Ninguém falou nada com nada. Cabe ação. Aí eu fico pensando que ela deveria chamar ação de revisão, de decisão que estabilizou a tutela antecipada antecedente. Aí ela vai ficar apelidada lá nos cadastros. Aí você vai, a gente vai falar o número do recurso, 17.999.000, né? Aresp, AGR, Embidecl, ARAI, Aresp. A gente vai fazer algo desse gênero. Né? Vai ver a intenção do código. É bem essa. Não, ficou confuso. Mas tenho também mais uma boa notícia. Aí, assim, na verdade, eu até vou colocar esse assunto para discussão. Eu vou ler um dispositivo do código aqui. Deixa eu até ver onde que está. Deixa eu ver aqui, tutela provisória. Eu marquei aqui, agora eu já desmarquei. Bom, Ju, vê se acha para mim aqui. É um que fala da calção. O que acontece? Esse dispositivo do código, do meu ponto de vista, ele condiciona... Aliás, na verdade, o juiz poderá condicionar o deferimento dessa tutela antecipada antecedente à prestação de calção. Eu sempre tive, na minha cabeça, a concepção de que, na hipótese de concessão de tutela de urgência, estou abandonando todas as nomenclaturas atuais do CPC ou do futuro CPC. Todas as tutelas de urgência, quando elas são deferidas pelo juiz, ele constata que há o risco de dano e a probabilidade do direito, então ele
no nosso caso, suspende a exigibilidade. Só que quando ele constata que há o risco de dano inverso, ou seja, para a fazenda pública da parte contrária, ele pode deferir a contracautela. E essa contracautela, que seria essa exigência do que a gente hoje vê da caução, depósito, algo bem, ela já estava lá no nosso código, no artigo 804. A gente esperneou com a lei do mandado de segurança, 12.016, lá no artigo 7º, inciso 3º, mas a contracautela ela sempre teve ali nos meandros, diríamos assim, do processo civil. A questão toda é que, até, diríamos assim, março de 2016, a minha concepção é de que essa caução, essa exigência da caução, ela era uma contracautela e que ela não era condição para o deferimento da tutela de urgência. A leitura que eu fiz hoje do código, você achou, Ju? Bom, daqui a pouco a gente acha, não tem problema. A leitura que eu faço desse código por vir... Parágrafo 1º do 300. Aqui, ó. Vou ler para vocês. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente. Ele está falando aqui, para a concessão da tutela de urgência. A impressão que eu fiquei na hora que eu leio ali, que não é mais, diríamos assim, eu sempre trabalhei essa caução como uma condição para fins de execução da tutela e não como condição para o deferimento da tutela. E a leitura que eu fiz desse dispositivo é que hoje, se o juiz ele quiser deferir a tutela antecipada e ele quiser exigir a tutela antecipada, na verdade, a tutela de urgência, as duas, né? A tutela de urgência, ele pode condicionar o deferimento à prestação da caução. Em matéria tributária, posso dizer, esse dispositivo é a salvação do juiz. A minha perspectiva hoje é, na tutela de urgência, o juiz que ele não quer deferir, ele não quer analisar o pedido de tutela, ele vai exigir a caução, porque ele pode, o código fala lá, para a concessão da tutela. Para mim, hoje eu tenho se ele fala, olha, antes eu pensava assim, não, ele pode falar, defiro a liminar, mediante caução. Acontecia isso daí, né? Mediante caução. Ele indeferia só liminar, eu tinha tranquilidade de falar isso. Porque ele tinha que justificar a exigência da contracautela. Hoje, para mim, ele pode ir lá falar assim, não, eu vou te dar a tutela, mas você vai ter que prestar caução. Fazenda Pública de São Paulo aqui, ninguém mais vai conseguir suspender a exigibilidade sem exigir caução. E vamos ser honestos, dinheiro tem prioridade. Está lá no topo da lista, no futuro também. Qual que vai ser a caução? Dinheiro, always. Né? Então, assim, tem uma preocupação. Ontem mesmo eu fui despachar no juizado especial uma ação anulatória, pessoa física, imposto de renda. A assessora que me atendeu, ela já chegou falando, doutora, mas nesse caso aqui tem que depositar. Eu falei, mas, doutora, né? Quase falei excelência, mas não foi, não. Falei, doutor, doutora, mas não é a única hipótese de suspensão da exigibilidade. O coitado lá do meu cliente já tem um monte de imposto de renda dele, tudo bloqueado, sem restituir. Vai me fazer depositar ainda mais? Né? Joguei lá para, pelo menos, semear a dúvida. Reasonable doubt. Quis, né? Fazer algo semelhante. Então, acho bacana vir a nova lei, e eu sou das céticas. Para mim, não adianta mudar a lei, não adianta mudar texto, tem que mudar a cabeça. Não adianta pintar o chão de vermelho e querer que todo mundo engula a bicicleta. Não é assim? Para tudo. Não, e eu sou ciclista, eu posso falar aqui à vontade. Não estou criticando a Haddad, não. Sou ciclista, eu não pedalo. Não, morro de medo de um carro desgovernado passar por cima de mim. Mas essa solução, juro, a questão que eu coloco é, hoje a gente tem uma angústia, a gente vai ter que lidar com ela, porque o código está por aí. Acho que a gente devia pensar se não precisava de mais prazo para degustar. Porque quem pensou o código, vamos ser honestos, não pensou em nada que não fosse algo, que não fosse tributário. Porque ninguém pensou no processo tributário em nenhum momento. Fala para mim, vocês não estavam super felizes com isso? Imagina, sei lá, na Repimboca da Parafuseta, lá no município,
miudinho, com 9.000 pessoas, no sul do Amazonas. Fazenda não foi notificada, não foi intimada, nem chegou, ou foi, e passou o prazo. Perdeu o prazo. Suspende para sempre, faz sentido? Se a função, né, isso é importante eu destacar aqui para vocês o porquê desse meu raciocínio. É lógico que, às vezes, como cliente, a gente vai começar a fazer teste, Glauco. Nós vamos usar tudo isso daqui e fazer teste. Aonde for, todo mundo vai fazer teste e ver onde que vai chegar. A visão que eu tenho do processo é de instrumento do direito material. Assim, eu sou da escola do Paulo Conrado, né, a primeira vez que eu fui falar na frente, era o Paulo Conrado que estava sentado. Lá no IBET, 1999. Gaguejei, ele que me ajudou. Por isso que daí eu falei, não, eu vou estudar com esse cara, porque se ele me ajudou, é um bom homem. Não é? Gaguejando, não conseguia falar, juro. Parece até mentira, mas é verdade. Tá tremendo, não sei o quê. Ele falou, põe o papel na mesa e fala sem ler. Falei, e deu certo. Né? Funcionou. Na escola dele, não é só dele, mas também não é a maioria dos processualistas, né? Os processualistas, eles interpretam e olham sempre o processo como algo independente, né? Algo com um fim em si mesmo, que tem uma potência, né? Tanto que eles só discutem processo. Nunca olham para o direito material, tanto que não pensaram em certas situações que a gente vai ter pragmaticamente falando. O Paulo Conrado, eu aprendi com ele que o processo é instrumento do direito material. Para cada direito material, que a gente chama de ramos do direito, eu teria um processo. E tudo que acontece no processo, para mim, ele é circular. Ele sai do direito material e ele volta para o direito material. E tudo que acontece no processo, você tem um reflexo imediato. Então, para eu trabalhar determinados conceitos, eu não tenho que olhar para o processo, eu tenho que olhar para o direito material de fundo que fez surgir o processo, porque o processo não existe sem um problema de direito material. Alguém aqui já viu um processo sem conflito de interesse, sem lide? A lide surgiu aonde? Com o juiz? Não, foi no direito material. Né? Está ali. Então, faz o retorno. Então, quando eu olho o processo e eu penso essas novas categorias, ou velhas com outros nomes, sei lá, a gente pode falar qualquer coisa aqui, mas eu vou ter que trabalhar com elas, eu estou preocupada com o processo tributário. E, por isso, a importância de discussões como está sendo promovida aqui na AGV. Porque não adianta a gente ficar discutindo processo civil ou ficar ouvindo processualista civilista. Eles têm uma outra concepção de mundo, porque eles estão preocupados, sei lá, com o direito de família. Tutela antecipada surgiu por quê? Reconhecimento de paternidade, gente. Relativização de coisa julgada era o problema que a lei criava a presunção lá. O cara não foi fazer o teste lá de investigação de paternidade? Tem uma presunção legal, é pai. Aí o cara resolve fazer. Passou o prazo da ação rescisória. Não, não sou pai, não sou pai. Não tinha como. Ah, não, vamos relativizar a coisa julgada. Mas isso daí a gente transporta essas categorias para cá, mas eu tenho que continuar olhando o direito material. Eu tenho que me preocupar, eu tenho que saber tributário, eu tenho que saber como funciona o sistema, para ver se o processo hoje, como ele está posto, eu vou alcançar exatamente o que em outras áreas do direito eu iria alcançar. Então, se a gente quer mudar, e a gente está precisando, e o Código está anunciando isso explicitamente, tem alguma coisa errada no dia a dia da advocacia? Tem alguma coisa errada no judiciário? A gente vai ter que suar e debater. E no processo tributário, com mais efetividade, porque eu tenho uma afetação direta. Dia 17 de março, todos os processos, a regra é clara no Código de 2015, que a lei, o Código vai se aplicar aos processos pendentes, isso não vai afetar. Então, o Paulo até falou para mim e a Ju, mas e se eu distribuir a ação em janeiro e pedir a tutela antecipada, e aí depois vem e o juiz não apreciou, aprecia só depois da entrada do código, como que fica toda essa sistemática? Não tem nem resposta ainda para isso daí. Ainda bem que ele não está aqui hoje, porque senão ele ia perguntar de novo e eu ia falar, não tem resposta. Então, a gente precisa debater. Então, essa iniciativa, acho que ela tem que acontecer em todos os ambientes, dentro dos escritórios de advocacia de vocês, para fazer, vai lá, vamos fazer reunião, vamos discutir. Por quê? É do debate, né? E dos encontros, como diz o nosso amigo Eurico, que surgem as grandes ideias e os grandes resultados. Bom, Ju, passo a palavra, espero que tenha gostado um pouquinho, não de mim, mas do que o Código está trazendo.
me coloco à disposição aí para as perguntas, ok? Bom, primeiro eu agradeço a doutora Camila. Imagina que foi pega de surpresa, chegou aqui e teve que substituir o Paulo e deu essa aula brilhante aqui para todos nós, num tema que é tão complexo que nós abrimos o código, lemos os dispositivos e eu confesso que a gente só fica com dúvidas, porque está muito confuso essa questão das tutelas dentro do novo CPC. Então, sem muitas delongas, eu já vou passar aqui para o doutor Aldo, que também agradeço ter aceito o convite para vir aqui a este evento, organizado aqui pelo mestrado profissional. O doutor Aldo é advogado, é mestre e doutor pela PUC de São Paulo e professor aqui da casa também, do GVLO. E eu passo a palavra que com certeza vai instigar ainda mais aí o debate sobre esse tema tão importante. Aldo, posso só falar uma coisa que eu esqueci, é extremamente importante. Nenhuma dessas tutelas provisórias, lá no finalzinho do código, artigo acho que é 1059, elas podem ser deferidas, vedação ou deferimento das tutelas provisórias, nas mesmas hipóteses em que as liminares em mandado de segurança não podem ser deferidas. Lembraram? Ou seja, compensação e importação de mercadorias do exterior, então a tutela de urgência nem a de evidência podem ser deferidas. Ok? Era só isso. Bom dia a todos. Agora já boa tarde, né? Primeiro eu gostaria de externar minha surpresa. Fazia tempo que eu não via a Camila expondo, né? E aquela ajuda que o Paulo Conrado te deu lá no começo tem rendido frutos cada vez mais consistentes, viu, Camila? Estou impressionado Obrigada. Com a sua desenvoltura, sua parcela de showwoman, né? Que você tem... Está desenvolvendo aqui. A gente colhe o que todo mundo tem um pouco e aí cria um perfil seu, não é? Realmente, muito, muito, muito bacana. Eu fiz algumas anotações e até enquanto a Camila desenvolvia a exposição, eu já fui pensando em algumas outras coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, essa perplexidade das mudanças, né? A Camila até usou uma frase muito interessante, né? De mudar o nome, né? Mudar o nome... muda a própria realidade, né? Quer dizer, o nome, e a Camila, quando falou do nome dela, eu me chamo Camila há 32 anos, né? 40, não, vamos ser honestos, vai. Isso, quer dizer, o nome representa a coisa, representa o objeto, tem um significado, então a nomenclatura aqui dos institutos, ela traz em si uma bagagem e um desenvolvimento ao longo de vários anos. Então isso realmente... nessa mudança, que se propõe uma mudança sem ruptura, isso chama atenção, né? O código, ele, pela própria exposição de motivos, ele se apresenta como um código de continuidade, um código de uma sistematização daquelas mudanças que foram feitas no Código 73 e que estavam criando incoerências na aplicação do processo. E, portanto, recomenda-se essa sistematização. Então, esse é um primeiro ponto. Quer dizer, na medida em que nós vamos interpretar uma nova mecânica, né, uma nova tutela de urgência, em que medida essa mudança efetivamente altera aquela estrutura anterior ou aprimora o código, a comissão organizadora do código diz que eles dão um passo além, quer dizer, então é um aprimoramento dos institutos já existentes. E aqui, eu até estava comentando com a Juliana também, na exposição de motivos tem um trecho como uma das premissas da elaboração do código foi a busca à máxima efetividade do processo, também sob a perspectiva individual, quer dizer, aquela ação específica ela deveria concentrar todas as discussões relacionadas àquele objeto. Então, a separação entre um processo cautelar preparatório, como um auto, né, formando lá o auto do processo. Depois, a necessidade de o ajuizamento de um novo processo, que seria o processo ordinário. E depois, eventualmente, um incidente a esse processo. O código busca afastar essa multiplicidade de processos para concentrar a discussão
naquele que efetivamente vai, ou onde será entregue a prestação jurisdicional. E faz todo sentido, porque é a ideia de sincretização que veio do processo de conhecimento com o processo de execução. Então, estão ampliando, vamos dizer, dessa forma. Concordo plenamente com essa ideia aí. Então, acho que essa premissa que aparece na exposição de motivos, ela é muito interessante para a gente procurar entender essas novas tutelas, né? Então, olhando para esse modelo que o interessado, o jurisdicionado, vai manejar a ação, ainda sem essa nomenclatura de cautelar ou ordinário, mas ele vai manejar a ação, buscando do Estado uma tutela, uma proteção de urgência, né? Aqui a gente já usando essa nomenclatura para separar depois de evidência. Essa primeira manifestação do Estado, né, da jurisdição, ela teria por consequência proteger o interesse ou proteger o bem da vida daquele jurisdicionado e, ao mesmo tempo, já decidir também a questão de fundo. Então, dentro dessa premissa do Código, eu vejo que até tem sentido esse modelo que foi desenhado por você. Efetividade, até que você mesmo falou, é a questão da efetividade. É o que está pairando, é o que está no ar, em torno de todas essa forma de apresentação das tutelas. E a efetividade junto com essa eficiência, né, da jurisdição, ela aparece aqui com um caráter também de instrumentalidade. E você falou no final, destacou a sua visão do processo como um instrumento de solução de um direito material. Quer dizer, o processo não é um fim em si mesmo, ele é um meio. E essa instrumentalidade também aparece na exposição de motivos. Aqui eu queria pedir licença para vocês para ler um trechinho. Logo no começo, ele diz o seguinte: um sistema processual civil que não proporciona à sociedade o reconhecimento e a realização dos direitos ameaçados ou violados que tem cada um dos jurisdicionados não se harmoniza com as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito. Sendo ineficiente o sistema processual, todo ordenamento jurídico passa a carecer de real efetividade. De fato, as normas de direito material se transformam em pura ilusão, sem a garantia de sua correta realização no mundo empírico por meio do processo. Então, acho que esse também é um outro ponto importante para entendermos essas figuras, né, que elas não podem se transformar em um fim em si mesmo, e, ao mesmo tempo, elas não resolvem definitivamente o mérito da discussão. Então, fazendo aqui um paralelo, né, entre essa estabilização da decisão proferida na tutela... Antecipada, antecedente. Exatamente. Então, aquela estabilização que decorre de uma inércia da outra parte não poderia ser um óbice, ou não poderia ser um impedimento, um impeditivo para a efetividade do processo. E aqui também tem um outro ponto, né, que se a outra parte não se manifestou, não se opôs a essa efetividade, o judiciário também não precisaria se preocupar em proferir uma decisão de mérito sobre esse tema. Então, entra, por outro lado, esse lado também da eficiência como administração de recursos do próprio judiciário. E um dos princípios também do Código é a busca pela solução alternativa de conflitos. Né? Então, o juiz vai a todo momento tentar essa composição entre as partes, a conciliação entre as partes. Então, se a outra parte, e aqui a gente está olhando no caráter mais abrangente, sem entrar especificamente no tributário, porque tem outros reflexos que a gente vai perguntar aqui até especificamente sobre a disponibilidade do interesse público, né? Então, no âmbito do processo civil geral, se a outra parte não se opôs a essa tutela, tem sentido, né, se estabilizar essa decisão, porque o judiciário não precisaria, então, se preocupar em dar uma decisão de mérito em um assunto que a própria parte se omitiu, a própria parte não se interessou em dar seguimento. Então, eu vejo que tem uma coerência dentro dessas grandes premissas, né, esses valores que orientaram o novo CPC. Agora, vai dessa mudança cultural, como você apontou, né? Quer dizer, o juiz que está lá na ponta, ele vai precisar mudar toda essa parte principiológica do processo, né? Não adianta ele olhar para esse dispositivo e tentar
enquadrar ou encaixar naquelas categorias, naquela mentalidade anterior. Então, já entrando especificamente no nosso tema, a primeira pergunta é, na lógica do Código de Processo com as legislações específicas, né, e aqui especificamente o mandado de segurança, né, a lei do mandado de segurança, nós temos aquela regra de solução de conflitos da especialidade. Quer dizer, o mandado de segurança, né, ele é uma lei especial, ele vai ser aplicado naquilo que ele dispõe sobre o tema e, subsidiariamente, nós teríamos a aplicação do Código de Processo Civil. Mesma coisa em relação à execução fiscal. A execução fiscal também é uma lei considerada especial, dispõe sobre o procedimento de execução e o Código de Processo é aplicado subsidiariamente. A pergunta é, nessa convivência, né, desses dois modelos, nós poderemos também aplicar essas medidas no processo de execução fiscal? Hoje, nós temos uma questão que é praticamente um incidente, né, praticamente uma decorrência da execução, muitas vezes relacionada à suspensão da exigibilidade do crédito ou dos efeitos para a certidão negativa de débito. E o juiz da execução, ele se furta a análise desse tema, porque ele fala, não, isso aqui não é tema da execução, isso aqui você vai ter que entrar com um mandado de segurança para discutir isso no mandado de segurança. Com essa mudança, e principalmente essa mudança também filosófica, de concentrar as discussões no mesmo processo, tem sentido eu afirmar que eu poderia usar esses instrumentos no curso da execução fiscal para, por exemplo, buscar uma tutela dessa de urgência de caráter incidental para que o juiz da execução me desse uma decisão para suspender ou para dar um efeito de certidão com efeitos negativos? Essa é uma pergunta. Calma que tem mais. Não, mas não quer que eu responda essa primeira? Porque você que sabe. Eu esqueci. Eu acho que eu prefiro. Tá, pode ser? Então vamos. Como eu falei, a gente tem que fazer experiências. Eu, por exemplo, já pedi tutela antecipada numa exceção de pré-executividade, pedindo a suspensão da exigibilidade. Indeferiu, mas eu pedi. Ok? Mas acho que a resposta não é tão simples assim. Eu acho que você tocou num ponto que a gente tem que parar para pensar hoje e refletir o sistema como um todo. Eu estou falando aqui nem só por causa do processo. Questão principiológica. Aí a gente sai do problema do novo código. Quando tiveram essas alterações que retalharam o Código de Processo Civil, surgiu essa discussão se as novas regras do Código de Processo Civil se aplicariam na lei de execução fiscal. E houve uma briga, uma batalha entre a questão da lei especial, por exemplo, o prazo dos embargos, o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal. Foi uma batalha, o contribuinte de um lado, a Fazenda sustentando do outro. A gente teve uma resposta do Poder Judiciário. E, nesse momento histórico, foi cogitada uma teoria de um professor da Alemanha, que eu até estudei pouco, a gente tem pouca literatura dele aqui. Agora está me fugindo o nome da teoria e o nome do professor. Que coisa linda. Mas eu vou explicar. O que acontece? A proposta desse professor, e é aí que a gente entra nessa questão principiológica, que você está falando dos valores, da motivação, do que está na exposição de motivos, que a gente sempre esquece aqui. O que esse professor, a proposta que ele faz? Ele fala o seguinte: não existe a ideia, aqui eu estou falando com as minhas palavras, da forma como eu li, não existiria lacuna no direito, ou um conflito entre normas, geral e especial. Como que eu solucionaria um problema de incompatibilidade normativa? Ele fala, você tem que olhar o princípio que permeia aquela nova lei, que veio posteriormente, e a lei anterior. Quando surgiu o problema entre lei de execução fiscal e o retalho do Código de Processo Civil, se trabalhou essa concepção, né? Me lembra, quem foi uma pessoa que carregou muito isso no STJ foi o ministro Fux.
dizendo que se aplicava, sim, as novas regras do Código de Processo Civil, porque o novo código, com esse retalho todo, ele era mais efetivo do que o código anterior, pensando na fase de execução. Então, eu teria que transportar os valores desse novo código, dessas novas regras, para a interpretação dos dispositivos da Lei de Execução Fiscal. E com base no que ele se pronunciou, houve esse entendimento. O que se falava? Quando a Lei de Execução Fiscal ela foi produzida, ela foi pautada nos valores do Código de Processo Civil de 73, que era um pouco mais protecionista do devedor, né? Existia todo esse discurso em torno, né, dessa discussão. Como agora o Código teria novos valores, e aí é que a gente pega aqui no Brasil, a questão de saber que valores que são esses, né? Tem novos valores, as regras, ainda que postas anteriormente sobre outros valores, elas têm que ser interpretadas sob esse novo viés. E essa teoria, daqui a pouco eu vou me lembrar. Falaram em diálogo das fontes. Diálogo das fontes, é isso aí. Diálogo das fontes, exatamente. Essa ideia de diálogo das fontes, ela é muito pautada no valor. E onde quando eu li todo, né, o material que tem sobre esse professor da Alemanha, eu até mandei um e-mail para ele, e ele que me recomendou as leituras, e me indicou uma professora aqui de São Paulo, lá do Sul, a Cláudia Lima Marques, eu acho que é de Direito do Consumidor. Conversei com juízes que aplicavam isso daí, mandei e-mail, porque eu queria entender, porque estavam aplicando no direito tributário, eu queria entender um pouco melhor. O que ele fala? Eu tenho várias fontes normativas, então eu tenho que olhar para o que está acima dela, que são os valores, o princípio. E quando eu me deparar com esse choque de normas, de regras jurídicas, vamos descer um pouco de regras, eu tenho que olhar o princípio. E não simplesmente deixar de aplicar uma regra em detrimento da outra, que eu acho que aí é que foi o equívoco do STJ. Porque ele falava, não, estou aplicando o diálogo das fontes, mas prevalece a lei e tal. Não, eu teria que dar uma interpretação que eu trouxesse os valores de agora. E aí, então, agora respondendo a sua pergunta. Bom, vou poder aplicar isso aqui no processo de execução fiscal? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a menor dúvida. A questão, o problema todo é o resultado. Mas eu acho que a gente pode, sim, pedir uma tutela cautelar incidental no auto de uma execução fiscal, porque eu não vou nem ter processo principal, eventualmente, né? E pedir para ele, se o processo estiver suspenso por causa de repetitivo, não consigo o CND, faria sentido, na minha cabeça, até porque o processo, hoje, ele quer ser efetivo, que eu precisasse entrar com mandado de segurança, que eu precisasse entrar com uma outra ação, que eu precisasse discutir a ação, que eu precisasse garantir. Eu acho que é uma questão de valor, e pensando nessa eficiência. Então, eu não veria problema nenhum em utilização de algumas categorias. A preocupação do advogado, para a gente não ter súmula 212, artigo 170A e outras vedações à concessão de tutelas de urgência ou tutelas provisórias. É o pedido. Ele tem que se preocupar com o pedido. Ele tem que olhar. Ele não pode simplesmente falar, eu quero a tutela antecipada para conseguir a CND. Não, ele tem que se preocupar. Por quê? Eu vou ter que pedir suspensão da agibilidade, eu vou ter que estar cuidando do direito material, vou ter que estar olhando para isso. Então, assim, eu não vejo problema nenhum. E vou ser honesta. Certamente, se eu tiver algum caso, eu vou testar. Indeferiu, e o juiz enunciou lá, não posso falar, bom, eu vou para outra solução, porque as categorias processuais, elas são para isso, é para eu ter opções. Não cabe só ação de repetição do indébito no nosso sistema, não é? E isso mostra a mudança até de perspectiva, né? Porque na perspectiva do CPC de 73 e a perspectiva do processo subjetivo, vamos dizer assim, a execução fiscal ela não tem cunho cognitivo. Quer dizer, a execução ela não poderia ter decisão de cunho de declaração de mérito, né? De mérito, exatamente. Então, esse é um limitador que já vem sendo superado na prática por conta dessas decisões de redirecionamento de execução. Então, na prática, o sujeito sócio ou administrador,
ele é incluído num polo passivo de uma execução, considerando-se aí uma constituição de um crédito tributário a partir desse próprio despacho, quer dizer, ele nunca foi notificado lá atrás de um lançamento, ele não apresentou processo administrativo, ele não teve CDA, inscrição em CDA, quer dizer, durante o processo de execução é que se constitui a responsabilidade tributária dele por meio de um despacho do juiz no âmbito de um processo que, na lógica do CPC de 73, não tem cunho cognitivo, quer dizer, tem um problema, na minha visão, até dogmática, que era um problema até que ofendia o devido processo legal para a defesa. Quer dizer, que força tem um despacho no âmbito de uma execução fiscal... Está lançando, não é isso que né? você pensa? Exatamente, para se constituir efetivamente um crédito tributário em relação a um terceiro que nunca figurou, nunca teve contra si um crédito tributário constituído. Então, agora vindo dentro dessa perspectiva, e aqui fazendo uma ponte também com o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, né, que o Código de Processo, o novo CPC, ele prevê um procedimento para essa desconsideração de personalidade jurídica. Isso também seria tema para um outro painel, né? Mas já fica a pergunta, quer dizer, será que eu poderia aplicar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica como um procedimento para também se atribuir a responsabilidade para o administrador no âmbito do crédito tributário? Quer dizer, olhando para... Isso fica lá para o outro tema, mas, enfim. Só para encerrar aqui também, já passar a palavra diretamente para a nossa presidente, uma pergunta que até foi indicada por ela, uma pergunta muito, muito pertinente. No caso dessa estabilização, né, e olhando para uma ação contra o poder público, né, uma ação declaratória, por exemplo, para se reconhecer a não exigibilidade, ou para se reconhecer que aquele tributo não deve ser exigido, não deve ser cobrado do contribuinte. Por uma circunstância externa, quer dizer, a fazenda perde o prazo, não é por uma questão de mérito, quer dizer, houve um erro efetivamente processual, essa decisão se estabilizou. O estagiário se espatifou no caminho com o prazo. Duas perguntas. Primeiro, como ficaria aqui o interesse público, né? Ou como ficaria aqui essa estabilização em caráter automático contra o poder público? E, uma segunda pergunta, ela também, e a pergunta da Juliana, ela seria submetida ao reexame necessário? Porque dentro do CPC, do atual CPC, nós temos essa lógica, né, da decisão contra a fazenda pública passar necessariamente pelo tribunal. Quer dizer, o juiz de primeira instância ele dá uma decisão de mérito, essa decisão não vai ter eficácia enquanto não for confirmada pelo tribunal. E, nesse caso, nós teríamos uma situação em que a decisão do juiz de primeira instância, em caráter provisório, seria estabilizada sem passar pelo tribunal, sem essa revisão obrigatória, né? O que você acha disso, Camila? Então, vou começar pela segunda pergunta. Não julga o mérito, né? E não faz coisa julgada. Né? Então, mas assim, pragmaticamente, o efeito seria o que você está... no fundo, na declaratória, ele não vai pagar tributo. Exatamente. Mas vejam só, aí é que entra a reflexão que a gente tem que fazer se eu posso aplicar, assim, ipsis literis, o que está no processo civil ao processo tributário. Eu posso, mediante uma medida, aqui, ó, tutela de urgência antecipada, antecedente, sem recurso, estabilizar suspensão da exigibilidade, 151, porque o efeito... Vamos pensar assim, eu entrei com ação declaratória. Qual que é o meu pedido final? Declaração de inexistência da relação jurídica. Qual que é o meu pedido de tutela antecipada? Hoje, suspender a exigibilidade. Que não suspende nada, né? Porque o fisco tem dever de lançar. Mas vamos pensar que suspende a exigibilidade. Pensando que suspende a exigibilidade, essa ação declaratória ela é proposta sempre ali no que eu chamo de primeira etapa, que eu quero que não haja aplicação do crédito tributário. Eu tenho regra matriz, mas essa regra matriz ela é inconstitucional e se eu quero declarar a inexistência da relação jurídica, é porque eu não quero que constitua crédito. Então, o meu pedido de tutela antecipada aí é para suspender o quê? Para impedir o lançamento. Ok? Pode ficar para sempre a proibição de lançar? Eu não vejo a possibilidade de haver estabilização
de tutela antecipada antecedente no processo tributário. Eu não vejo, porque o efeito de tutela antecipada no processo tributário não é de antecipação dos efeitos da sentença. É 151, não é 156. Quando eu peço a tutela antecipada nessa ação declaratória, eu não estou antecipando a declaração da inexistência da relação jurídica. Eu estou suspendendo a exigibilidade. Eu estou dando um comando proibitivo para o fisco continuar lá o processo de aplicação do direito. Ponto. Então, eu não acho que pode estabilizar. Mas e aí? E o procurador ali daquele caso, que deixou de recorrer, não tem a disponibilidade sobre o bem Sim. jurídico. Que daí entra na segunda pergunta. Na verdade, assim, eu não gosto muito desse... Porque a gente trabalha muito com essa concepção de que o interesse público, que existe um princípio imanente dentro do ordenamento, que o interesse público prevalece do particular. Eu nunca achei nenhum dispositivo e nunca ninguém me convenceu que isso está dentro do sistema. A gente tem algumas regras digamos assim, trabalham um pouco a desisonomia entre o particular e a fazenda pública, mas eu não acho dessa forma. Não consigo chegar até ali. A questão toda aí é que assim, é indisponível. Ele tem o dever de recorrer, mas se ele perde, eu tenho uma preclusão. Então, a fazenda, se perdeu, ela vai ter que revisitar, ela vai ter 2 anos. O problema é se passar os 2 anos. Né? Aí eu lembro até que ele estava discutindo outro dia com o Diego, um colega nosso também do grupo de processo, que ele falou que tem um dispositivo lá, que eu não sei qual que é o artigo, que é tipo essa querela nullitatis aí, insanabilis, que não tem prazo para você entrar, que é ação de nulidade, de coisa julgada. E aí a gente estava discutindo, mas será então que se depois que passar esse prazo ainda vai caber essa outra ação aí? Não sei. Assim, pragmaticamente, quem que vai dar essas respostas? Porque assim, se a fazenda perder o prazo de 2 anos, eu não posso estabilizar. Essa decisão de 151 ela não pode produzir o efeito no processo tributário de 156, de extinção. Então, um caminho pode ser alguma norma do tribunal determinando que o juiz remeta ou faça aí uma remessa necessária, mas teria que ser por lei também, né? Ele não poderia fazer. Então, mas a remessa vem quando eu tenho sentença de extinção. Aqui eu não consegui entender muito bem. Estabilizou. Não é mérito, é sentença sem mérito. Vamos pensar, seria de 267 hoje, não seria de 269. Então, o que é isso daí? É uma decisão interlocutória. Tá cada por ação. Então, assim, eu estou confusa. Só que aí eu pensando no processo civil. Agora, pensando no processo tributário, estou sossegado. Não aplica isso aqui. Acabou. Resolveu o meu problema. Agora, que pragmaticamente, é o que eu falei, pode haver a estabilização. Mas será que isso seria aplicado? Eu posso estabilizar 151, matéria tributária, eu posso conseguir, para o resto da minha vida, depois dos 2 anos, o efeito de extinção. Então, você vai ter CND com relação àquele crédito tributário para sempre, não vai poder ajuizar a execução fiscal, porque está suspenso. Né? Barrou o ciclo de vida da obrigação tributária para sempre. O prazo de prescrição, eu não consigo, eu acho que ainda está faltando alguma coisa aí. Bom, eu agradeço as respostas da doutora Camila, as indagações do doutor Aldo, e eu agora vou abrir para os debates. A gente tem primeiro lá atrás, depois eu passo aqui, e aí a gente vai aqui, continuando com as nossas discussões. Você. Eu vou só levar o microfone, porque acho que está gravando, né? Bom dia, Lucas Bevilá, com meu nome. Cumprimento as professoras pela organização do evento, o professor Aldo pelo debate propiciado. E ainda com relação a esse estabiliza-se, eu acho que nós devemos empreender aí uma leitura desse novo fenômeno processual com as lentes da Constituição. E a professora bem colocou aonde que está na Constituição, da indisponibilidade do interesse público, o que é isso? Né? O que termina por trazer consectários a indisponibilidade do crédito tributário. Particularmente entendo eu que essa questão do estabiliza-se, o fato de não haver uma previsão do recurso que seria cabível, se cogitar se haveria coisa julgada ou não há, coisa julgada não há.
certo? Não, cabe o recurso, agravo. Cabe, Tudo bem. não forma coisa julgada material. A Fazenda Pública não recorreu. Isso, ponto. Certo. Acho que a leitura, nessa perspectiva da indisponibilidade do crédito tributário, que nós podemos realizar é o seguinte: assim como no modelo atual, ainda que o agravo contra a tutela antecipada venha a ser julgado improcedente, o juiz de primeiro grau ele pode revisar a antecipação antes concedida. O que, a meu ver, continua sendo aplicável. Ainda que a Fazenda venha a recorrer ou não recorra, essa estabilização não impede que o próprio juiz de primeiro grau, mediante provocação da Fazenda Pública, mediante simples petição interlocutória, venha a revisar a tutela antecipada. Já deu a saída. Então, antes concedida. Não, olha lá, Ju, já deu a saída. Estabilizou, perdeu o prazo de 2 anos, vai lá e peticiona aí. E esse pensamento não é exclusivamente numa perspectiva de Fazenda Pública, de dogma da indisponibilidade do crédito tributário, não. Nós temos que verificar que essa questão de tutelas provisórias na ordem tributária, isso tem uma repercussão muito grande na ordem econômica. Basta nós tentarmos relembrar a questão de liminares no setor de combustíveis. Então, isso é uma questão muito delicada que nós não podemos jamais nos render ao fato de uma norma instrumental prevalecer sobre o direito material. E quando eu falo direito material, não é exclusivamente a ordem tributária, mas, sobretudo, a preocupação na ordem econômica. E daí é importante nós verificarmos essa perspectiva da reanálise daquela tutela antecipada antes concedida como uma medida ordenadora econômica, como o professor Humberto Ávila assim se refere nesse conflito de instrumentos, fenômenos processuais, a exemplo da coisa julgada e da própria livre concorrência. O Lucas fez uma ponderação aí muito interessante, como só acontecer com as participações do Dr. Lucas. E tem um dispositivo aqui, enquanto você falava, Lucas, eu procurei no novo código, e ele diz o seguinte, artigo 296, a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Aí, parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, confirma a sua observação. Quer dizer, apesar dela se estabilizar, ela ainda continua no curso de um processo que precisaria de uma decisão de mérito final. Ele não poderia ficar aqui indefinidamente. O juiz, a qualquer momento, poderia revisitar ou revisar. Se ele profere depois a sentença, você adita a petição inicial e ele profere uma sentença de improcedência, então eu já teria conseguido o efeito que você quer. Talvez seja isso. Mas e se ela é de procedência? O processo ainda vai continuar andando. Vai ter decisão de mérito. Então, mas aí ele fala aqui, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Ela fala do processo. Ela não, porque assim a gente tinha a jurisprudência, ela se consolidou-se no seguinte sentido: era deferida a liminar e os efeitos daquela liminar iriam até a prolação da sentença. Mas não processo. Aí é o processo inteiro. Eu até refleti sobre isso, eu já parei para pensar. Eu falei, bom, então quer dizer que eu vou recorrer, porque é um processo só. E aí eu vou ter esse efeito da estabilização, mesmo que a sentença seja ao contrário, porque eu não achei nenhuma regra que falasse, não, estabilizou, veio uma sentença contrária e ela perdeu, porque ele usa a expressão processo. Não, então, é que aí anterior. Aí acho que a resposta você tem que buscar no princípio e na própria natureza da tutela provisória. Quer dizer, ela em sendo provisória, ela cederia lugar à tutela de mérito, né? Uma tutela definitiva aqui no caso. Faz mais sentido mesmo. Adotar a sistemática que é vigente hoje, né? Não, sem dúvida. Bom, eu vou abrir aqui para uma outra pergunta.
Professora Camila, tudo bem? Tudo. Excelente Muito obrigada. a sua apresentação. E esse é o nosso dia a dia. Né? Nós estávamos até aqui discutindo. E eu pensei muito também sobre essa questão de estabilidade. Afinal, a gente vem discutindo já isso há algum tempo. Eu queria fazer algumas ponderações, eu queria evoluir, ver se a senhora concorda. Vou ser muito sucinto. Eu peço licença, inicialmente, para dizer que eu realmente não concordo com a modificação a qualquer tempo pelo juiz. Há uma lógica processual para que o magistrado faça isso, inclusive com base em princípio de segurança jurídica, que é, a meu ver, uma regra. Com base nessa premissa, professora, eu entendo que o magistrado de primeiro grau monocrático somente pode revisitar e modificar a tutela anteriormente deferida na hipótese de fatos novos, Sim. que eventualmente desconstituam, em algum grau jurídico ou factual, a decisão anteriormente deferida. Esse é o primeiro ponto que eu queria pensar. E aí a gente cria uma base e evolui o pensamento. Quando a gente fala de tutela de urgência, aqui, a tutela antecipada, a gente fala nela em relação ela vai ser muito famosa em relação a essa questão do antecedente. E por ela ser antecedente, a conclusão lógica, ela antecede algo. Né? Então, quando você ajuiza, a meu ver, quando você for ajuizar uma tutela, né, provisória antecedente, tutela de antecipada antecedente, você vai ter uma relação processual estabilizada com uma parte em relação a um objeto. Qual é o objeto? Delimitado a tutela antecipada pretendida. Tanto é que aí, a meu ver, você vai ser citado, você integraliza a relação processual, você tem citado e intimado, você vai ter prazo de recurso, certo? Mas você vai ter conhecimento daquela decisão. Por que ela é antecedente? Porque você tem 15 dias ou mais, né? O mais ou mais para você. O juiz fixar. Isso, o juiz fixar, para ditar a inicial. Né? Pois bem, quando você fizer isso, você, a meu ver, cria uma nova relação processual em relação a um novo objeto. Esse novo objeto, você tem que ser, a fazenda, no caso, teria que ser citada novamente, para que possa se defender em relação ao bem da vida, agora, o objeto da demanda efetivamente pretendido. Mas, veja, quando a gente fala de estabilidade, na hipótese de ter sido deferida e não houver o recurso, a rigor, só a lógica, para mim, se ela se mantiver estabilizada até a decisão de primeiro grau, que é quando, sim, haverá substituição da tutela antecipada, a efetivação da tutela antecipada numa sentença de mérito. O que me leva à pergunta, se por hipótese eu não ajuizar a ação no prazo de 15 dias, e eu tiver uma tutela antecipada, a rigor, nesse caso, a meu ver, professora, a tutela ela se esvai, ela não Sim. tem um substrato necessário final, que é a sentença de mérito. Afinal, ela antecede um processo de conhecimento que precisa ser finalizado numa sentença. Quando você recorre dessa decisão, até faria sentido, para mim, a princípio, né, a gente vai acabar discutindo outras questões, que ela ainda assim seja estabilizada numa hipótese de um recurso de apelação com efeito suspensivo. Afinal, foi uma decisão de tutela, pretendida, e eu não sei se foi essa a lógica que o legislador ordinário quis aplicar em relação à estabilidade. Sendo que, se for aplicada essa lógica, a rigor ela se exaure em primeiro grau. E ela passa a questão da suspensão da exigibilidade do crédito, ela vai ser discutida de acordo com as regras recursais. E aí a gente ultrapassaria essa fase de tutela. Então, com relação a essas tutelas provisórias, elas podem ser requeridas no tribunal. Da mesma forma. Eu tenho aqui, dependendo de onde, vamos supor, você tem a questão fática, que vai gerar, eventualmente, a necessidade da urgência, que você tem que demonstrar. Se isso acontecer em segunda instância, ou no STJ ou no Supremo, você vai poder pedir a tutela. Só que aí ela não vai ser mais antecedente, Exato. Ela vai ser incidente. Isso. Né? Só que a que estabiliza é a antecedente. Então, isso só é uma colocação. Mas, com relação à questão da sentença, eu caminho mesmo para dizer, para manter essa orientação de que a tutela que ela é dada ali inicialmente, vamos chamar ela eliminar, in limine, né?
Na verdade, em limine, sem a oitiva da parte contrária, isso pode ser deferido dessa forma, na tutela de urgência e na tutela de evidência também, mas especificamente aqui. Ok? Eu posso ter essa decisão em limine. Que a tendência vai ser que o efeito produzido é até o momento da prolação da sentença. Eu acho que... Porque não faz muito sentido, na minha cabeça, por causa da lógica. Aí, mas qual que é... Hoje o que eu penso... será que a lógica que a gente está acostumada, a gente vai continuar trabalhando ela nesse novo código? Porque, no final das contas, essas dúvidas que a gente está tendo, a gente está, muitas delas, pensando, tendo visto a sistemática de hoje. Né? Eu penso muito, ultimamente, alguns de vocês podem ter assistido aquele filme Matrix. Assistiram Matrix? Lembra, o Neo tem a pílula vermelha, a pílula azul na mão dele, e ele pode fazer a opção. E ele toma a pílula vermelha. Não é isso? Todo mundo acompanhando? Não assistiram Matrix? Estão acompanhando? E aí a cena seguinte mostra o Neo lá naqueles fields gigantescos de seres humanos, na barriga lá da mãe, né, que seria naquele ovo, sei lá o que é aquilo, arrancando os cabos da cabeça para ele ver um mundo novo. Eu estou com essa sensação. Eu sou o Neo. Eu estou tomando a pílula vermelha, eu estou arrancando os tubos, porque nós estamos revoltados com o sistema de hoje. O código é novo e a gente vai pensar ele com... Então, nós temos que arrancar os cabos. Essas novas categorias, ou se vamos pensar que estão dando novos nomes para tentar... Vamos pensar que pelos novos nomes é para mudar alguma coisa, só pelo nome. Então, as nossas reflexões, elas estão, diríamos assim, bebidas, para mim, nesse contexto. A gente vai ter que arrancar os tubos. E a gente vai ter que discutir, porque é a sugestão. E a gente vai ter que fazer 200 reuniões. Como essa, que a GV está dando a oportunidade de a gente estar aqui debatendo, todo mundo pensando, matutando para caramba, porque a gente ainda não tem soluções. As soluções eventuais que a gente está dando hoje é com a cabeça velha que a gente está... com esse panorama velho que ninguém mais aguenta. Quem que aguenta advogar hoje e ter uma decisão monocrática? Outro dia estava falando, dizendo, julgo improcedente porque a orientação da jurisprudência é consolidada. 2 pontos. Aí cita o mementa. Para. Não é? Outro dia a gente estava falando... a gente está cansado disso daí. Então, espera aí. Então, como que a gente vai enxergar todas essas novas regras? A gente vai ter que tomar a pílula vermelha do Neo e vai ter que aceitar que tem um mundo todo embaixo dos nossos pés e que a gente está tremendo de medo dele. Pelo menos, eu estou assim. Quer falar? Bom, eu vou... Ju, ele pediu a palavra. Tá, eu vou passar. Eu ia passar para o Frederico, que o Frederico, desde o primeiro painel, está querendo fazer uma pergunta. E aí, pelo adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar depois da pergunta do Frederico. Tá? Então, eu vou passar. Ah, tá, não. Nossa, se eu não desse a palavra para você, Fred, você é injusto, né, meu? Você veio de longe. Querendo falar, você ia achar que eu estava te boicotando, né? Não. Boa tarde. Pois é. Meu nome é Frederico, eu sou advogado em Natal, estou aqui de passagem. Queria parabenizar minha amiga Camila, minha amiga Juliana, meu amigo Aldo, mais essas brilhantes exposições. Mas só uma observação sobre a distinção entre essa tutela de urgência e a de evidência, que veio em muito boa hora, eu acho que especialmente para nós que advogamos na área tributária, porque eu não sei da experiência de vocês, mas pelo menos lá na 5ª Região, que é onde eu atuo, na Seção Judiciária do Rio Grande do Norte e no TRF5, em algumas hipóteses eu vejo juízes muito céticos com relação a periculum in mora. Então, essa distinção entre tutela de urgência e tutela de evidência, eu acho, me corrija se eu estiver equivocado, vai me permitir formular o pedido subsidiariamente, porque eu posso pedir formular um pedido de tutela provisória dizendo, olha, excelência, eu tenho o periculum in mora, eu tenho o fumus boniuris. Eu estou convencido que há o periculum in mora, mas muitas vezes eles não estão. Então, eu posso fazer o pedido primeiro, olha, me dê a tutela de urgência, se Vossa Excelência entender que não há periculum in mora, me dê pela evidência. Né? Não sei se você concorda com essa... Na verdade, eu tenho uma regra específica da fungibilidade do pedido de tutela de evidência. Quando o juiz entender que é caso de tutela antecipada, ele receber como tutela antecipada. Eu não tenho o contrário. A questão toda é a seguinte.
os critérios para o deferimento dessas decisões elas são distintos. O perigo está só na tutela de urgência. Na tutela de evidência, é questão probatória. Né? Assim, no mandado de segurança, a gente estaria tranquilo hoje de falar que a gente pediria uma tutela de evidência, com esse nome aqui. Mas não veria problema nenhum. A questão é que os critérios são diferentes. Então, se você está levando o fundamento, a questão do perigo, você está jogando ela na tutela de urgência. Tira o perigo. Ele me dá pela evidência. Então, o seu critério vai ser outro. Ok? Mas qual que é uma questão que daí eu queria colocar para você em matéria tributária, essa reticência com relação ao perigo em matéria tributária? É porque o cara só pensa no processo. Vamos pensar o direito material tributário. O perigo está sempre presente. Porque a Fazenda Pública, a partir do momento que entrou a regra matriz de incidência tributária no sistema, ela vai lançar, não pagou. Ela vai escrever na dívida ativa, ajuizar a execução fiscal, penhorar bens. Então, esse processo de aplicação, ele deixa evidente que o perigo da demora em matéria de processo tributário é uma constante. Mas, Camila, só que... Eu acho que talvez, eu não sei realmente, novamente, na experiência de vocês, mas, por exemplo, numa ação anulatória, eu tenho um lançamento definitivo ou não, enfim, eu entro com a ação anulatória, o perigo em mora, nesse caso, costuma ser bem tranquilo, porque eu preciso de CND, o argumento que eu vou ter uma execução, que vai ser muito onerosa, ele me dá a liminar. Mas nas ações de aspas, teses, não sai. Eles não dão, porque eles não têm perigo em mora, porque o seu cliente já está pagando esse tributo há 500 anos e você não vai deixar de pagar agora com a liminar. Mas eu consigo ganhar pela evidência, possivelmente. Sim, se você provar, tiver prova e a tese, por exemplo, sim, perfeito, você vai conseguir a suspensão da elegibilidade. Mas veja que o critério não tem mais o perigo. Você apresentou de outra forma para ele. Eu acho que é plenamente viável. Mas o efeito, a única questão que eu acho que a gente tem que ter consciente é que o efeito dessas tutelas provisórias em matéria tributária é sempre suspensivo, é sempre 151. A forma, não a forma, mas o fundamento que eu vou pedir, se eu tiver numa situação, por exemplo, que eu já tenho a tese firmada em repetitivo ou eu tenho uma súmula vinculante, eu vou pedir tutela de evidência. Para que eu vou ter que demonstrar o perigo? Eu sempre acho a possibilidade de utilização dessas novas medidas, ou desses novos nomes de medidas, mas o efeito em matéria tributária é sempre suspensivo. Eu não vou estar antecipando o efeito de sentença, eu não vou estar... É sempre cautelatório, na concepção de hoje, porque é 151. Ok? Mas eu concordo com você. A experiência prática aqui, para nós, é muito semelhante. É muito semelhante. Há sempre uma preocupação. Não, é a Fazenda Pública, os cofres públicos, você falou, já está pagando, por que resolveu discutir só agora? Existe essa preocupação. Mas nós precisamos, então, trabalhar um novo contexto. O discurso velho cansou. O código, desculpa, ele está vindo, honestamente, por causa disso. Porque ninguém aguenta mais. Ele está tentando inovar. Eu vou ser honesta para vocês. Essa questão da isonomia, da uniformização de jurisprudência, da coletivização dos julgados, vamos chamar dessa forma, não tecnicamente, para mim, Aldo, está desde a Constituição de 88, quando vieram ser previstas as ações coletivas. O legislador, cada vez mais, ele tem que colocar dispositivos para falar, olha, a segurança jurídica hoje é pela isonomia, todo mundo que vai se sujeitar a essa regra matriz tem que pagar o tributo igual ou não pagar. Então, assim, só que o legislador ele vem fazendo um esforço, porque ele não conseguiu alterar o sistema por meio da alteração do código, por meio da criação das ações coletivas. A Constituição Federal ela não atingiu o ápice dela, por causa desses sintomas pragmáticos, né, que o Paulo Conrado faz referência. O Código de Processo Civil está vindo com força total. Segurança jurídica hoje para o Código é... Claro, para mim, hoje está lá explícito, a Ju até apresentou aqui, é aplicação isonômica da lei. Está na Constituição Federal desde 1988. E em matéria tributária, também. Então, assim, a gente precisa começar a olhar os valores, a ver os princípios, porque as regras, o nosso problema são as regras. A gente não opera, a gente não tem efetividade, a gente acabou. Essa é uma tentativa de pensar que nós precisamos do novo mesmo. O código vem novo, então vamos começar
abandonar as interpretações, né, as vivências do passado, né, virar a página. Ok, Ju? Bom, então, pelo adiantado da hora, a gente precisa encerrar. O evento está tão bom, né? Estamos discutindo tanto. Mas eu agradeço, primeiro, a presença de todos vocês. Agradeço a doutora Camila, doutor Aldo. E esperamos vocês aqui no dia 25 de junho, onde teremos uma nova rodada aí de discussões sobre o novo CPC e os impactos no direito tributário. Muito obrigada e até a próxima.